Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Moura e esse é o canal O Projetista Estrutural. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, deixa já o like aqui e também se inscreve no nosso canal para dar uma forcinha aqui para o nosso conteúdo. Nesse vídeo vamos começar a falar um pouco sobre os tipos de elementos que a gente pode ter nos modelos de cálculos estruturais, que são elementos pontuais, elementos lineares, elementos de chapa ou bidimensionais e também elementos tridimensionais. Primeiramente, eu trouxe aqui para vocês um modelo estrutural, tá um pouquinho torto, mas dá para entender que se trata de um pórtico, certo? E primeiramente vamos falar agora dos elementos pontuais ou elementos nodais, que são nós, são pontos. São elementos estruturais que podem ser discretizados em um modelo de cálculo como pontos. Por exemplo, os nossos apoios da nossa estrutura aqui podem ser representados como pontos. É um engaste, é um apoio de segundo gênero, ou também um apoio de primeiro gênero. Podem ser considerados como elementos nodais ou pontuais, certo? São elementos que podem ser reduzidos a um ponto. Temos aqui também o encontro entre uma viga e um pilar. Temos uma rótula também nesse elemento aqui que a gente criou, certo? Então, esses são elementos nodais, pontuais. Seguindo um pouco, a gente tem também os elementos lineares ou unidimensionais. O que são? São elementos que, quando a gente representa aqui no nosso modelo de cálculo, são linhas. Ou seja, um pilar ou uma viga. Certo? Esses são os elementos lineares. E por último, a característica dos elementos lineares que diferenciam eles dos outros elementos é que ele tem uma das suas dimensões que se sobressai em relação às outras duas. Numa viga, por exemplo, a gente tem uma viga de 20 centímetros de base, 50 centímetros de altura, só que ela tem 5 metros de comprimento, 6 metros de comprimento. Então vejam que o comprimento de uma viga, ele é 10, 20, 25 vezes maior do que as suas outras duas dimensões, que é a da sua seção transversal. Então, o comprimento de uma viga se sobrepõe aos comprimentos, os tamanhos da sua seção transversal. E aí a gente tem também os elementos bidimensionais. Aí já tem uma certa diferença nos elementos bidimensionais na nomenclatura de cada um deles. E fazendo também um paralelo dos elementos bidimensionais para os elementos unidimensionais, vocês veem aqui que os meus elementos eles têm duas dimensões que se sobrepõem em relação a uma só. Vamos supor, uma laje. Geralmente uma laje tem entre 10 e 15 centímetros. 12 centímetros, 15 centímetros, às vezes um pouco mais, né? Mas é nessa faixa aí de 15 centímetros, uma laje. Mas ela tem 3 metros por 4 metros, ou 5 metros, né? Dependendo do tamanho do ambiente que você quer criar ali com a sua laje, certo? Então você vê que você tem duas dimensões de mesma ordem de grandeza e uma bem menor, e as outras duas se sobrepõem em relação a essa. São elementos que a gente chama de chapas ou placas. E qual é a diferença de chapas e placas? Quando eu tenho, por exemplo, uma laje, que é um elemento em que, por exemplo, eu estou em pé aqui no chão, né? Então, o meu peso está atuando em cima da minha laje como uma carga perpendicular ao plano da minha laje. Minha laje está aqui no chão, certo? E o meu peso está perpendicular ao plano da minha laje. Então, eu considero esse elemento um elemento de placa. E um elemento de placa não precisa necessariamente ser horizontal. Imaginem uma parede que esteja sofrendo com a força do vento atuando em cima dessa parede. Também é um elemento de placa. Então não depende da posição, se é horizontal, se é vertical, se é inclinada. É uma placa se as cargas atuantes em cima desse elemento forem perpendiculares ao plano. E uma chapa, o que é uma chapa? Uma chapa é um elemento que tenha o seu carregamento atuante em cima dele, sendo no mesmo plano em que está esse elemento bidimensional. Imaginem, por exemplo, uma parede que esteja sofrendo com o carregamento no plano dela. O peso dessa parede aqui está exatamente na mesma direção
aqui do plano, né? Então ele está dentro do plano. Essa parede é considerada uma chapa, certo? Esses são os elementos bidimensionais, assim, de uma maneira bem reduzida. Além de placas e chapas, nós temos também as cascas. E o que é uma casca? Imagina uma casca de ovo logo. Então seria um elemento bidimensional, só que não plano, certo? Ele tá um plano curvo lá, ele é como uma casca de ovo mesmo, imaginem assim mais ou menos. São elementos mais complicados e eles já pulam um pouco para a parte da pós-graduação. Tem uma disciplina no mestrado que eu estou cursando que é para exatamente você estudar cascas, certo? É uma matéria à parte. Então vamos se ater um pouco aos elementos planos agora. E por último também os elementos tridimensionais, que são os elementos de volume. Ou seja, são elementos em que nenhuma das dimensões se sobressai em relação às outras. Todas têm a mesma ordem de grandeza. Então, um bloco de fundação pode ser considerado um elemento volumétrico. Quando você vai fazer, por exemplo, aquelas coberturas simples de estacionamento, quando você coloca as estruturas metálicas e a estrutura de cobertura também, vamos imaginar que a gente tem aqui uma parede e aqui é o chão, certo? Onde o carro vai parar, estacionar aqui. Vem aqui o carro, né? Mas a gente quer fazer uma cobertura. Coloca então aqui o telhado e uma estrutura metálica aqui para sustentar aqui esse telhado. Essa estrutura vem para cá e engasta aqui no chão. Mas esse engaste aqui embaixo é um elemento pontual para você calcular essa estrutura aqui. Só que na prática, você vai ter um elemento de volume aqui embaixo. Não necessariamente é desse tamanho, viu gente? Mas se calcula qual é a força do vento aqui, a força que vai tender a arrancar esse telhado, por exemplo. E aí você vai fazer um elemento de volume aqui embaixo que tenha peso suficiente para evitar que o vento arranque esse telhado aqui desse estacionamento, por exemplo. Existem vídeos na internet de elementos como esse que são mal dimensionados e que acaba que o vento arranca esses elementos aqui do solo. Então eles precisam ser bem dimensionados também em diversas situações. Então galera, vou encerrar aqui esse vídeo. É um vídeo só apresentando também os tipos de elementos que se apresentam nos modelos de cálculo da gente, que a gente encontra no mundo da engenharia. Continuem acompanhando aqui o nosso canal, se inscreva e deixe o like aqui nesse vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima.